Muito bem, muito bem. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos começar o nosso curso, certo? Vamos falar agora do módulo um, certo? Eu separei por 6 módulos. A primeira parte que eu fiz foi só uma introdução, só para explicar um pouquinho, né, o contexto de tudo isso que a gente vai falar. Então eu separei esse curso em 6 módulos. Claro que depois lá no final a gente vai ter mais alguns assuntos que a gente vai falar de forma mais aleatória, certo? Agora nós vamos falar nesse módulo um. Vamos começar com o poder do pensamento. O poder do pensamento, certo? Aqui tem uma frase escrita, né, que eu tirei da internet. Aqui tá todos os da onde que eu tirei as fontes, certo? Tá tudo aqui certinho, certo? Então, essa frase ela tá dizendo assim: o poder do pensamento. Se você se concentrar em um pensamento, sentir a emoção relativa a esse pensamento e realmente acreditar naquilo que você pensar, vai se realizar. Você pode criar, atrair ou conseguir tudo aquilo que quiser através do pensamento. Só não consegue porque não acredita na própria pensamento, certo? Só não consegue porque você não acredita. Então é o seguinte, o poder do pensamento. O poder do pensamento. Esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito, muito importante, certo? Primeiramente, né, quero dar as boas-vindas a você que está aí assistindo essas aulas. Eu quero dizer para você que estou fazendo estou dando essas aulas, esse curso de uma forma com muita energia. Estou dando essas aulas focado realmente no teu crescimento, no teu desenvolvimento e nos resultados que eu desejo que você alcance, certo? Por quê? Uma das coisas que nós vamos aprender aqui nesse curso é que tudo de bom que eu quero que me aconteça, eu primeiramente tenho que desejar que aconteça na tua vida. Então eu, de todo o meu coração, eu desejo que você prospere, que você seja feliz, que você tenha uma boa família, que você consiga conquistar todos os teus sonhos, todos os teus objetivos e que esse curso e que essas aulas possam fazer parte do teu crescimento, certo? Possam fazer parte do teu crescimento. Possam fazer parte desse quebra-cabeça que é a vida da gente, né? A gente vai montando o nosso quebra-cabeça com conhecimentos que a gente vai adquirindo experiência, conhecimento, crescimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, certo? Então esse tema que nós vamos falar agora, que é o poder do pensamento, é algo extremamente importante e necessário. Por quê? Nós somos, você é, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Se você lê o livro, eu até indico você a ler esse livro, é O Segredo. O Segredo ele fala muito do pensamento, ele também fala muito da lei da atração, que mais para frente nós vamos falar. Então é o seguinte, o poder do pensamento. A própria Bíblia, que a Bíblia é uma biblioteca de livros. Se você tirar a sua mente religiosa da Bíblia e ler ela com uma mente aberta, com uma mente com entendimento, você vai encontrar nela fontes de riqueza e de conhecimento que fala sobre todos os assuntos que nós vamos falar nesse curso. Então a Bíblia, ela fala muito sobre o pensamento. Tudo na nossa vida começa no pensamento. Quer ver como começa no pensamento? Eu vou te dar um exemplo. Se você, eu não sei o que que você faz. O que que você faz? Você é o quê? Um professor, mecânico,
eletricista, médico, dentista, ou você é cozinheiro, o que você vai trabalhar na cozinha. Tudo que você vai fazer, primeiramente começa na sua mente, começa nos seus pensamentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A mulher está em casa e ela vem no pensamento dela um bolo de chocolate. Vem na mente dela o pensamento do bolo de chocolate. Primeiramente vem o quê? O pensamento do bolo de chocolate. Aí com aquele pensamento do bolo de chocolate já vem o quê? O sentimento e o desejo de fazer aquele bolo de chocolate ou comer o bolo de chocolate. Então tem as duas opções, ou fazer ou comer. Fazer, a pessoa vai ter que comprar os ingredientes, enfim, vai ter que botar a mão na massa e fazer. E comer o bolo de chocolate, ela pode sair de casa, ir numa padaria, numa cafeteria e comer o bolo de chocolate que assim ela deseja no coração dela. Mas começou por onde? Pelo pensamento, certo? Tudo começa no pensamento. Então você pensa na praia, por exemplo, no mar, na praia. Logo vem no seu coração o desejo de ir para a praia, o desejo de ver o mar. Ou você pensa num sítio, na fazenda, na natureza. Logo vem dentro de você o desejo de ir para a natureza, o desejo de ir ver a natureza, certo? E assim começa os teus pensamentos. Começa tudo nos teus pensamentos. Ah, eu estou pensando em fazer um curso de eletricista. A pessoa, ela trabalha em uma outra área e ela está pensando em fazer um curso de eletricista. Ela pensou no curso de fazer um curso de eletricista. E aí vem no coração dela o desejo de fazer o curso e ela vai e busca fazer o curso. Então, tudo começa dentro dos nossos pensamentos. Ah, eu estou pensando em, por exemplo, tem pessoa, estou pensando em casar. Você está namorando, você é novo. Estou pensando em casar. Então, pensamento de casar. Logo, você dentro da sua cabeça já começa a trabalhar na visualização desse casamento. Que depois nós vamos falar sobre isso. Sobre o poder da visualização. Mas agora nós vamos focar no poder do pensamento. Por quê? Porque tudo na nossa vida, o início de tudo começa dentro da nossa mente, dentro dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são o quê? Energia. Os nossos pensamentos, eles carregam uma frequência. Então, não é simplesmente, eu pensei no bolo. Daqui a pouco eu não pensei mais. Não. Tudo depende da energia que você colocar no seu pensamento. Se você pensou num bolo e logo distraiu a sua cabeça e começou a pensar em outras coisas, pronto, o bolo foi embora. Agora, se você pensar no bolo e focar no bolo e começar a visualizar o bolo de chocolate e bater o desejo no seu coração de comer bolo de chocolate, você vai ou fazer o bolo de chocolate ou você vai comprar um bolo de chocolate feito ou vai em algum lugar comer esse bolo de chocolate. Mas você vai dar um jeito de comer esse bendito do bolo de chocolate. Por quê? Porque começou tudo dentro dos seus pensamentos. Beleza? Então essa aula ela é muito importante. E eu quero que você foque os seus pensamentos nesta aula. Foque a sua mente nesta aula, em tudo aquilo que você vai aprender, certo? Repito aqui o que eu falei no início desse curso. Não estou colocando um ponto final nessa aula. Não estou. Por quê? O que eu vou falar é o necessário para abrir a sua mente, para que você desperte a sua mente e você vê o quão a sua mente é poderosa e quão os seus pensamentos eles carregam os teus resultados. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, comportamento gera resultados. Todos os resultados que a gente busca na vida, tem ou quer ter, começa dentro dos nossos pensamentos. Então os nossos pensamentos, ele é algo muito forte, muito poderoso e nós precisamos governar e dominar sobre ele, certo? Então vamos lá. O que a Bíblia
a Bíblia fala sobre o poder do pensamento. O que a Bíblia diz? Se você pesquisar na Bíblia, por que eu citei a Bíblia? Porque a Bíblia ela é uma biblioteca de livros e nela existe palavras de vida, palavras que geram saúde, palavras poderosas, códigos. Ali existem códigos de vida das pessoas, certo? E aqui tem um código muito poderoso da Bíblia que está escrito assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com todo a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer. Repito, pense bem no que você vai fazer. E todos os teus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Olha que palavra poderosa, olha que código poderoso que nós temos aqui na Bíblia. Esqueça, tira da sua cabeça Bíblia com religião, esqueça. Desliga a tua mente da religiosidade. Desliga a tua mente de crenças limitantes sobre religião. Esqueça religião. Aqui eu estou falando de código. Código de vida. Estou falando de código de vida que fala sobre o pensamento. Pense bem no que você vai fazer e todos os teus planos darão certos. Tudo começa dentro dos teus pensamentos. Pensamento de casar, o pensamento de ter filho, o pensamento de estudar, o pensamento de uma vida melhor. Tudo começa nos teus pensamentos. Como estão os teus pensamentos? De 0 a 10, como estão os teus pensamentos? O que você tem pensado? O que tem passado na sua mente? Quais são os pensamentos que você tem alimentado? Eu começo fazendo essa pergunta, porque ela é importante para abrir a sua mente e para fazer você pensar. Estamos falando do pensamento, então a pergunta, ela abre a sua mente e faz você pensar. Pensar na sua vida, pensar nos seus resultados, pensar no que você quer, no que você quer alcançar. Então, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os teus pensamentos, eles carregam uma energia, eles carregam uma frequência. Então, a pessoa que usa os seus pensamentos, ela vai colher coisas más. Da onde que começa o roubo? Dos pensamentos. A pessoa começa a pensar em roubar em alguma coisa. Roubar alguém, roubar um celular, roubar um banco, roubar um carro. Então, você veja bem que essa energia, esse poder está na vida de cada um de nós. E nós temos que ter responsabilidade daquilo que nós pensamos, porque os nossos pensamentos, eles têm poder, eles têm energia, e nós temos que vigiar e cuidar com aquilo que pensamos. Certo? Vamos continuar. Aqui tem mais uma frase que diz assim, quanto ao mais irmãos, isso também está na Bíblia, certo? Foi o apóstolo Paulo que escreveu. Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem virtude, tudo que a boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, de boa fama, virtude, louvor. Nisso ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque que a Bíblia foca
tanto no pensamento. Tem outro versículo que diz assim, que Deus fala, né? Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de bem e não de mal. Então, tem outro texto que diz assim que nós devemos ter a mente de Cristo, carregar dentro de nós a mente de Cristo. Não é uma mente religiosa, mas é uma mente de autoridade, uma mente de governo, uma mente de riqueza, de prosperidade. Quando a gente diz mente de Cristo, é uma mente de ousadia, de coragem, determinação, foco, prosperidade, riqueza, saúde, vida. Então, nossa mente, nossos pensamentos, eles carregam uma energia. E é por isso que está escrito: tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque aquilo que você focar nos seus pensamentos é aquilo que você vai atrair para a sua vida. É aquilo vai se concretizar na sua vida. E quanto mais você foca o pensamento naquilo, mais você atrai aquilo, mais você coloca energia naquilo, mais você visualiza aquilo, mais você fala daquilo, que nós também vamos falar depois sobre o poder das palavras, certo? Então esta aula é uma aula extremamente importante. Por quê? Porque você é aquilo que você pensa. E eu pergunto, o que você tem pensado sobre você? O que você tem pensado sobre riqueza, por exemplo? Qual é o pensamento que vem na tua cabeça quando se fala de dinheiro? Qual é o pensamento que tem na tua cabeça quando se fala de casamento, de responsabilidade, de filho, de trabalho, de riqueza, de vida? Hã? Qual é o pensamento que tem dentro de você? Pensamento de mal, pensamento de bem? Como estão os teus pensamentos em relação à riqueza, crescimento, prosperidade? Então, é muito importante nós pensarmos sobre isso. Olha aqui, ó. Tudo começa com um pensamento. É o que eu falei antes. Tudo começa com um pensamento. Ó, a nossa mente, ela produz cerca... ninguém contou isso, né? Não é uma conta exata, claro, né? Mas é uma média de 6.000 pensamentos por dia. Então nós temos uma média de 6.200 pensamentos por dia. Nós temos pensamentos de várias coisas, certo? Mas tem alguns pensamentos que eles predominam dentro da nossa mente. Predominam. E nós nos tornamos aquilo que pensamos durante o dia. Se você acordar de manhã, por exemplo, e começar a pensar em morte, como que vai ser o teu dia? Como que vai ser o teu dia se você já acorda pensando em morte? Como vai ser o teu dia se você já acorda pensando em desgraça? Como vai ser o seu dia se você já começa a pensar na falta do dinheiro ou na falta das coisas? Ou você já começa a pensar na doença? Pensamento de doença, pensamento de acidente, pensamento de destruição, pensamento de morte. Quando você acorda de manhã já com um pensamento acelerado nessas coisas. E você mantém esses pensamentos durante o dia. Como que você acredita que vai chegar ao final do dia? Que tipo de energia que você vai ter? Que tipo de vida você vai ter? Que tipo de poder, que tipo de atração que você vai ter na sua vida? Você atrai aquilo que você pensa. Você atrai aquilo que você pensa. Os seus pensamentos, eles carregam poder, eles carregam uma energia e eles também carregam crenças. Porque você fica pensando, esse mês o dinheiro não vai dar. Você fica pensando, sobre doença. Esse mês eu acho que eu vou ficar doente. A pessoa nem ficou doente, mas já está pensando e acha que vai ficar doente. E assim por diante. Coloque aí o que você quiser. A vida é sua. Então, como estão os teus pensamentos? Então essa aula número 1, esse módulo número 1, eu começo falando justamente sobre o início de tudo. O pensamento. Eu começo essa aula com o início, que é os pensamentos, de onde começa toda
a nossa vida? Os pensamentos. Os nossos pensamentos predominantes é o que governa as nossas vidas. Não é qualquer pensamento. Mas é os pensamentos que a gente mais pensa sobre eles, sobre o assunto. Vamos fazer um exercício agora. Eu quero que você faça um exercício comigo agora. Para você ver o poder dos seus pensamentos. Pense agora em um lugar que você foi viajar, passeou, foi viajar com a sua família e você se sentiu muito bem nesse lugar. Pensa agora. Quem sabe o mar, quem sabe o sítio, a fazenda, casa da família, ou você foi viajar com alguém. Pense num lugar que você foi, ou pensa numa comida que você comeu, que quando você pensa naquela comida já te dá um sentimento gostoso, porque aquela comida, naquele almoço, naquela janta, estava toda a família reunida, ou você estava com alguém bem legal, bem bacana, que te trouxe uma sensação boa. Então pense em algo bom agora. Pense de repente no seu filhinho, na sua filhinha, no seu bebezinho. Pense agora. Pense agora nas brincadeiras que essa criança faz. Pense no seu pet, no seu gatinho, no seu cachorrinho, no seu passarinho. Pense agora nas brincadeiras que ele já fez. O que causa dentro de você quando você pensa sobre isso? Uma sensação boa, sensação de prazer, de repente de saudade, de alegria. Você já começa a se sentir bem. Olha como o nosso pensamento, ele interfere nos nossos sentimentos. Os nossos pensamentos, ele interfere na nossa energia, nos nossos resultados. Porque se você começa a pensar em algo gostoso, bacana, bom, logo dentro de você começa a ter um sentimento legal, um sentimento bacana, de felicidade, alegria, de paz. E esse sentimento já começa a te dar uma energia boa. Você já começa a se sentir bem com aquela energia. Você se sentindo bem, você já vai se sentindo mais leve. De repente você nem estava com vontade de fazer determinado serviço, só em você se sentir bem, você já deu vontade de fazer aquilo que você não queria fazer. Por causa de um pensamento. Então as nossas vidas são dirigidas pelos nossos pensamentos. A tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Então quando você acorda pela manhã, quais são os teus pensamentos? Quando você vai dormir à noite, quais são os teus pensamentos dominantes? Quais os pensamentos que você vai dormir? Você vai dormir, quais os pensamentos que você pensa antes de dormir e pegar no sono? Pensamento de vida, pensamento de morte? O que você tem pensado? Então os teus pensamentos, eles dirigem a tua vida, certo? Vamos lá. Pensamento conduz a sentimento, sentimento conduz a ações, ações conduzem a resultados. É o que acabei de falar agora, né? O pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, comportamento gera resultado. Aqui na frase está escrito assim: pensamento conduz a sentimento, sentimento conduz a ações e ações conduzem a resultados, certo? Vamos lá. Aqui, ó. Pensamento, sentimento, ações e resultados. Então os resultados que nós vamos tendo na nossa vida vêm dos pensamentos. Você coloca um pensamento no bolo de chocolate, logo vem o quê? O sentimento de comer o bolo de chocolate, vem a vontade de comer o bolo de chocolate, vem a energia de comer o bolo de chocolate. Você deu o sentimento, a energia, a vontade de comer bolo de chocolate, o que você vai? Para a ação. Esta ação pode ser o quê? Ou fazer o bolo de chocolate, ou ir lá na padaria comprar um bolo de chocolate, ou ir lá tomar um café em algum lugar que tem um bolo de chocolate. Uma dessas coisas vai acontecer. Você vai tomar alguma ação pelo sentimento que você teve, pelos pensamentos que você teve. E qual será o resultado? Será você comendo o bolo de chocolate, você será desfrutando do bolo de chocolate. Porque lá na sua mente, lá no seu pensamento, você já começa a ver o bolo de chocolate, você já começa a ter a sensação de comer o bolo de chocolate, você já começa a visualizar o bolo de chocolate e você já, ai, que vontade de comer o bolo de chocolate. E você vai lá e comer o bolo de chocolate. O resultado é você lá na panificadora comendo o bolo de chocolate,
ou o resultado vai ser na sua casa comendo um bolo de chocolate, e assim vai. Ou o resultado vai ser você, ou a ação vai ser você fazendo bolo de chocolate na sua casa, porque tem pessoas que gostam de fazer, e tá tudo certo. E no final o resultado vai ser você sentado com a sua família, tomando um cafezinho, comendo um bolo de chocolate. Tudo começa nos seus pensamentos. Então os seus pensamentos são energia. Os seus pensamentos carregam uma frequência. Os seus pensamentos são poderosos. Entende? Os seus pensamentos, eles alimentam os teus sentimentos. A qual os teus sentimentos, eles alimentam as tuas ações e que traz os resultados. Certo? Ó, você não é responsável pela programação que você recebeu na infância. Mas, como adulto, você é 100% responsável por corrigi-los. Então, você carrega uma crença. Por exemplo, eu vou citar o exemplo, a crença do dinheiro. Você tem uma crença que o dinheiro é mau, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta, que o dinheiro é isso, que o dinheiro é aquilo. Logo, com essa crença, vem o pensamento. Quando você pensa no dinheiro, você tem a crença que o dinheiro é mau. Logo, quando você pensa no dinheiro, você tem a crença que o dinheiro é mau. Logo, você pensa no dinheiro, você tem um sentimento que o dinheiro é mau. E logo isso vai dar o quê? Um resultado, ação de você não ter dinheiro. Você até trabalha pelo dinheiro, mas o dinheiro ele não fica na sua mão. Por causa das crenças que estão instaladas, por causa dos pensamentos que você alimenta, e esses pensamentos eles geram um sentimento. Então, eu e você não temos responsabilidade das crenças que recebemos quando criança. Não somos. Porque as crianças na infância, elas não sabem que elas estão sendo programadas. E muito menos os pais, que também não sabem dessa informação. Que agora eu e você sabemos. Que você está sabendo dessa informação. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual é a sua atitude em relação a essas informações? Mas agora, como adulto, nós, eu e você, somos 100% responsáveis por corrigir essas programações. Só que é o seguinte, o que acontece? Porque tem muitas pessoas que preferem não aprender, não se colocar para aprender, a pensar. Tem pessoas que não gostam de ficar pensando. Por quê? Porque pensar gasta energia. Pensar dá trabalho. Dá trabalho pensar. Tem pessoas que são muito boas na mão de obra física, na mão de obra. Elas não querem ficar pensando, elas querem fazer, botar a mão e fazer. Não querem ficar pensando muito. E já tem algumas pessoas que são muito boas em pensar, em trabalhar com a cabeça, com pensamento, resolver problemas. Mas, portanto, elas muitas vezes não são boas no braçal, em fazer serviço braçal. E é assim que funciona. Então, pensar, ele exige energia da nossa parte. É por isso que muitas vezes as pessoas não querem ficar pensando em resolver os problemas delas. Elas preferem abafar os pensamentos. Elas preferem não ficar pensando. Porque se elas ficar pensando, elas têm que resolver. E elas não querem resolver. Essa é a verdade. E é onde que a vida delas fica patinando no gelo e não sai do lugar. Porque para nós sairmos do lugar, para nós sairmos da vida que a gente está num lugar, a gente está aqui e a gente quer ir para lá, a gente tem que gastar energia. Não tem como. Você precisa usar a sua energia para sair do lugar. E pensar, ele gasta energia. E muitas das vezes as pessoas não querem gastar essa energia. Mas às vezes é necessário. É necessário você pensar, né, para onde você quer ir e você pensar no que você está pensando. Pensa no que você está pensando. Pensa nas crenças que você tem carregado, que você nem sabe que tem carregado e que tem lhe impedido de você crescer, prosperar, avançar e alavancar a sua vida. Então, você já entendeu
Essa é a pergunta. Você já entendeu? Você já entendeu que tudo começa com os teus pensamentos? A pergunta é, o que você vai fazer com essas informações? Então você já entendeu que tudo começa com os seus pensamentos. Agora a pergunta é, o que você vai fazer com essas informações que você está recebendo? O que você vai fazer com essas informações? Essa é a pergunta. Como mudar meus pensamentos se quando nem percebo já estou pensando? Não é verdade? De repente você está nessa situação. De repente você quer mudar os seus pensamentos, mas você não sabe como. Como que eu posso mudar os meus pensamentos? Porque quando menos espero, eu já estou pensando naquela desgraça, já estou pensando naquele mal, já estou pensando naquilo que eu não queria pensar. Principalmente se eu estiver em silêncio, se eu estiver sozinho, certo? Eu quero aqui fazer um exercício com vocês. Quando você pensa numa música que você gosta, às vezes você ouviu uma música, logo você pensa em alguém. Pensou em alguém, logo vem um sentimento. Bom, ruim, saudade ou não, mas vem, certo? Então esse é o pensamento. O ambiente em que você vive é muito poderoso para transformar os seus pensamentos. Comece por trocar de ambiente se for possível. Então, o nosso ambiente, a qual a gente está inserido, família, escola, amizade, internet, celular, filme, novela, assim por diante. Ele é extremamente poderoso para mudar o ambiente dos nossos pensamentos. Então nós queremos mudar os nossos pensamentos. Nós queremos mudar os nossos pensamentos. Então nós precisamos mudar também o nosso ambiente, certo? Ó, mudar o ambiente. Então, como mudar os nossos hábitos mentais? Mudar de ambiente. Então o que acontece? Ambiente, pessoal, é o seguinte, para você entender, ambiente não é só as pessoas que a gente convive o dia a dia. Ambiente é o teu celular, é o que você vê dos vídeos, é o que você vê de filmes, é o que você vê nos jornais, é o que você vê nas novelas. Ambiente é tudo. Aonde você está focando a sua mente e os seus pensamentos, onde você está focando o teu cérebro, é o teu ambiente. Comece a mudar as coisas que você vê, as coisas que você se coloca para ver, certo? Então, muitas vezes você está num grupo de amigos, que o pensamento desses amigos é miséria, derrota, falta de dinheiro, governo, tal, empresa, tal. Um grupo que fica pensando mal da empresa que trabalha, pensando mal de alguém. Quando você pensa mal de alguém, você atrai para a sua vida aquela energia. Quando você pensa mal da empresa que você trabalha, você atrai o mal para a sua vida. Todo mal que você pensa sobre alguém, você acaba atraindo isso para sua vida. Você é um imã. Imagina que o seu cérebro, a sua mente é um imã. Você pensou, você vai atrair. Entendeu? É muito difícil você pensar e muitas vezes não falar. Nós vamos falar isso depois sobre o poder das palavras. Então, o teu pensamento, você quer mudar os teus pensamentos? Mude o teu ambiente. Mude o que você vê. Mude o que você ouve. Mude o que você vê, enxerga. Mude a forma que você fala as coisas. Certo? E nem tudo que você pensa você precisa estar falando. Porque nós temos mais de 6.000 pensamentos por dia. Então, você precisa cuidar principalmente com aqueles pensamentos mais predominantes. Aqueles que mais governam o seu dia. Aquilo que você mais pensa durante o dia. Certo? Então, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Essa foi uma frase que foi uma chave que alavancou o meu desenvolvimento pessoal. Isso foi uma frase que eu usei muito. É loucura eu querer resultados diferentes na minha vida fazendo as mesmas coisas.
Então foi isso que me fez mudar. Essa foi uma das frases. Loucura é querer resultado diferente fazendo tudo exatamente igual. Então eu queria uma mudança na minha vida. Eu precisava de uma mudança. Mas essa mudança ela precisava de dentro para fora. De dentro para fora. Então hoje eu entendo que tudo que acontece na minha vida é porque eu permiti, certo? Eu vou te dar um exemplo. Vem alguém todo raivoso, você tá legal, você tá bacana, você tá bem. Aí vem alguém cheio de veneno, a pessoa tá envenenada e encontra você no caminho e você é a bola da vez. E ela descasca o veneno dela em você. Só que o veneno está nela, não está em você. Aí você tem o domínio dos seus pensamentos. Isso se você se governar. Isso se você aprender a dominar você mesmo. Então quando você aprende a dominar os seus pensamentos e aprende a governar os seus pensamentos, você não permite que aquele veneno entre dentro de você. Você não permite que a tua mente comece a gerar pensamentos de morte. Esse cara, quem pensa que ele é, tal, tal. Aí você já começa a pensar raivoso, pensar mal, você já começa a pensar na raiva, você já começa a sentir raiva da pessoa que está falando isso. Ou seja, ela está pegando aquele veneno, está jogando dentro de você e você está recebendo aquele veneno. Então, dentro de você, quem governa é você. É você que governa os seus pensamentos. Saiba que tudo no exterior, tudo está fora. O que está por lá de fora, você não tem como governar. Você não tem como impedir que alguém venha lhe ofender. Não tem como fazer isso. Você não tem como impedir que alguém pense mal de você. Ou que alguém fale mal de você. Mas você tem o poder de governar os seus pensamentos e as suas emoções. Isso você tem. Você tem essa capacidade. Sim, você tem essa capacidade. Não diz que não tem porque tem. Tá? Você tem essa capacidade de governar os seus pensamentos. Nós temos isso. Muitas vezes nós não fizemos porque falta de treinamento. Nós temos que treinar isso dentro de nós. Nós temos que treinar. Por quê? Porque muitas vezes nós fomos treinados com aquele pensamento: eu não levo desaforo para casa. Quando você tem esse pensamento: eu não levo desaforo para casa, quando alguém vem lhe ofender, você já pega aquele veneno e taca dentro do seu coração. Taca dentro da sua alma. E aí você fica todo envenenado junto com o cara. Aí a pessoa vai para casa dela, vai bem porque ela descarregou todo o veneno em você. Aí você está todo cheio de veneno e ela está bem, porque você foi a bola da vez. Então, governe sobre os seus pensamentos. Aprenda a governar sobre os teus pensamentos, porque eles governam a sua vida. Certo? Depressão e ansiedade. Quero falar um pouquinho sobre isso. Depressão e ansiedade. Depressão é empilhamento de pensamento do passado. Então o que é depressão? Hoje eu falo dois assuntos, dois temas importantes: depressão e ansiedade. Mas o que mais pega ainda é a ansiedade. Mas o que é depressão na vida das pessoas? É um empilhamento de pensamento em relação ao passado. Pilhamento de pensamento em relação ao passado. A mente da pessoa está presa a lembranças do passado. Porque eu era assim, porque eu era assado, porque eu era cozido, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo. A mente da pessoa está presa quando ela ainda tinha 18 anos. Ela já está com 50 anos, está com 40 anos, ela está presa lá. Certo? Ou também pode ser por outras causas. Problema de saúde, questão familiar e financeira, evento estressante e traumas, fatores físicos, envelhecimento, uso de álcool e drogas, pensamentos ruins, falta de interesse de prazer em realizar suas atividades, alteração de peso não intencional, dormir muito ou dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, falta de energia, culpa excessiva, pensamento suicida. Todos esses resultados, eles começam dentro dos nossos pensamentos. Se você aprender a governar os seus pensamentos, você
você até pode passar por algum trauma, alguma dor, alguma dificuldade, algum problema. Pode, claro que sim, claro que pode. Eu trago aqui a lembrança de Jesus, por exemplo. Jesus, eu sinto o exemplo de Jesus, por quê? Porque Jesus era Deus na terra. Jesus era Deus na terra. Se ele que era Deus na terra, ele passou fome, ele teve sede, ele teve dor, ele chorou, ele suou suor de sangue, ele se sentiu angustiado, muito mais nós. É claro que nós podemos passar por essas situações difíceis, claro que sim, desafiadores. É claro que a gente pode ter momentos situações difíceis na nossa vida. Mas os nossos pensamentos dominantes é o que vai prevalecer. É por isso que eu digo para você o seguinte: se você treinar a sua mente a pensar de forma correta, treine. Mesmo nos dias legais, nos dias bacanas, nos dias bons, treine a sua mente e os seus pensamentos sempre para estar pensando legal, pensando bem, pensando em vida, pensando em riqueza, pensando em prosperidade. Por quê? Porque quando chegar o dia mal, a sua mente subconsciente já vai estar instalada essa programação desse pensamento. Você já instalou dentro da sua mente subconsciente essa programação desses pensamentos. E quando você passar por um momento difícil, que pode acontecer com qualquer pessoa, os seus pensamentos já vão estar treinados, a sua mente já vai estar treinada a pensar de forma correta. A pensar na vida. A pensar não em morte, mas a pensar na vida. Certo? Então, depressão é um empilhamento de pensamento em relação ao passado. A mente dela está focada em algum problema e ela não consegue sair dali. A mente dela não consegue sair de lá. Então, ela tem um pensamento, aí depois tem outro pensamento, depois outro pensamento, outro pensamento, outro pensamento, e vai empilhando os pensamentos. E ela não consegue sair desses empilhamentos de pensamento. Aonde que começa a bater a angústia. Então, da onde que vem os nossos sentimentos? Dos nossos pensamentos. Então, se a pessoa tem um empilhamento de pensamento ruim, o que ela vai sentir? Coisa ruim. É óbvio, entendesse? Então, essa aula ela é extremamente importante para você entender o poder do pensamento. Ansiedade. Empilhamento de pensamento em relação ao futuro. O que é ansiedade? Empilhamento de pensamento em relação ao futuro. Sintomas comuns da ansiedade: excesso de preocupação, dificuldade em se organizar, falta de concentração, palpitações, respiração acelerada, problemas digestivos e assim por diante. Certo? Então, a ansiedade ela é um empilhamento de pensamento em relação ao futuro. Eu quero que você preste bem atenção. Depressão, empilhamento de pensamento em relação ao passado. Ansiedade, empilhamento de pensamento em relação ao futuro. Todos nós pensamos no futuro e todos nós pensamos no passado. A questão não é pensar, a questão é sentir. Se você pensa, mas o teu sentimento está no presente, tranquilo. Eu penso no dia de amanhã. Amanhã eu tenho algo planejado para fazer amanhã. Meu pensamento está, amanhã eu tenho que fazer isso, semana que vem eu tenho que fazer aquilo. Ok, tranquilo, de boa, sem problema nenhum. Mas o meu sentimento, as minhas emoções, meu sentimento está aqui, está agora. Está no tempo presente. E tem uma frase, algo que eu aprendi nas mentorias que eu fiz, é focar no dia de hoje. O que importa na minha mente, eu instalei essa programação que o que importa é o dia de hoje, é o dia de agora. O dia de ontem passou, o dia de amanhã pertence a Deus. A minha energia, o meu foco, a minha mente é para hoje e é para agora. É claro que eu vou plantar a boa semente hoje. É claro que eu vou fazer coisas boas hoje. É claro que eu vou focar no hoje, pensando no dia de amanhã. Entendeu? Eu vou plantar a boa semente hoje, pensando no dia de amanhã. Pensando que amanhã eu vou precisar colher, amanhã eu vou precisar comer. Então eu vou focar
a minha mente hoje, fazer o meu melhor hoje, justamente porque o amanhã vai chegar. Certo? Então, ansiedade é algo que tem prejudicado muito as pessoas. Isso é todos, rico, pobre, não importa quem seja. A ansiedade é algo que não deixa a pessoa relaxar, não deixa a pessoa desfrutar da vida, não deixa a pessoa viver o melhor dela do dia de hoje. A ansiedade é algo que atrapalha o desfrute da vida das pessoas. A pessoa vai viajar, ela vai para passear, para curtir as férias, ansiosa. Tá lá nas férias, ansiosa que não vê a hora de acabar as férias. Tá vindo para casa, não vê a hora de chegar. Sempre ansiosa, porque amanhã tem que trabalhar, porque amanhã tem que fazer. Sempre na ansiedade. A pessoa não se permite relaxar. A pessoa não se permite ficar tranquila e calma. E isso também é crenças que estão instaladas na mente subconsciente da pessoa e a pessoa não sabe disso. A pessoa tem crenças dentro dela instalada, dentro da mente subconsciente dela, que ela não sabe e que causa esse tipo de ansiedade, certo? Ela pensa que se ela não tiver ansiedade ou algum tipo de preocupação, a vida não tem sentido. Então ela tem que carregar preocupação, ela tem que carregar ansiedade, porque na cabeça dela ela pensa que ela se sentindo dessa forma, ela é o correto, certo? Então, ansiedade é empilhamento de pensamento em relação ao futuro. E manter o foco no pensamento no dia que se chama hoje. Manter o foco no pensamento no dia que se chama hoje. Jesus disse: não andeis ansioso por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Entendeu? Isso foi palavras de Jesus. Código, aqui está o código de Jesus. Não andeis ansioso por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Ou seja, foque no dia de hoje. Bote a sua energia no hoje, foque hoje, porque é hoje que você tem para viver. O amanhã pertence a Deus. Certo? Você é o responsável. Entenda que se você não governar, se você e eu, se você não governar sobre os seus pensamentos, ninguém fará isso por você. Bem pelo contrário, se você não dominar os seus pensamentos, outras pessoas dominarão os seus pensamentos. Então, se você não governar sobre os seus pensamentos, vai vir alguém de fora e vai colocar dentro da sua cabeça o que ela quer. E aí você vai fazer o que a pessoa quer. Você nem quer fazer, mas você vai fazer, porque ela governa os seus pensamentos. Imagine que a sua mente é como uma terra fértil. Tudo que você colocar nessa terra, ela vai gerar fruto, ela vai dar alguma coisa. Toda semente que você colocar na sua mente, ela vai trazer um resultado, seja bom, seja ruim, mas ela vai trazer, certo? Então imagine que a sua mente é como uma terra fértil, muito boa. Tudo que você semear nela vai gerar algum tipo de colheita boa ou ruim. Não entregue a sua mente a ninguém, ela te pertence, seja responsável pelos seus pensamentos. Você se torna aquilo que pensa. Não entregue a sua mente para ninguém. Cuide dos seus pensamentos. Seja responsável pelos seus pensamentos. Porque você se torna aquilo que você pensa. Pare de se alimentar de veneno. Pare de alimentar-se de veneno. É o que eu falei antes, né? Pare de alimentar-se de veneno. Alguém vem todo raivoso até você e começa a te ofender. Do que você faria com esse veneno que está sendo lançado para você? O que você faria com esse veneno que a outra pessoa está lançando para você? O que está dentro de você, que é sua mente, a qual é o seu território? É sua responsabilidade dominar e governar. O que está dentro de você é o seu território. É sua responsabilidade governar e dominar sobre ele. Então, aqui dentro, quem tem que governar sou eu. Esse é o correto, certo? Dentro da minha mente, dentro dos meus pensamentos, dentro do meu coração, quem tem que governar sou eu. Esse território, esse aqui é o meu território. Ele me pertence, certo? Ninguém tem poder de entrar dentro dele, a não ser que eu permitir. Alguém vai entrar aqui dentro só se eu permitir que entre. O veneno de uma outra pessoa
vai entrar dentro de mim só se eu permitir que entre dentro de mim. Senão ele não vai entrar. Não vai. Então, esse tema, esse assunto, o poder do pensamento, ele é muito poderoso e muito necessário para que você entenda o poder que está dentro de você, que é os teus pensamentos. Você se torna aquilo que você pensa, certo? E para nós aqui encerrarmos essa aula número 1, no próximo módulo, o que eu vou estar falando no próximo módulo? Vamos aprender no próximo módulo sobre o poder da visualização. A visualização é o poder que está dentro da sua mente que atrai o que você deseja alcançar. Não brinque com esse poder. Use com sabedoria e responsabilidade. Então, no próximo aula, no próximo módulo, no módulo número 2, nós vamos estar falando sobre o poder da visualização, que é o que está dentro da sua mente, certo? A visualização é o que está dentro da sua mente. Então, a visualização é o poder que está dentro da sua mente que atrai aquilo que você deseja alcançar. E você vai ver o quanto isso é importante, você usar esse poder da visualização, certo? Então nós falamos sobre o poder do pensamento e na próxima aula vamos falar sobre o poder da visualização. Beleza? Um abraço, um beijo no coração e até a próxima aula. Vejo você lá na próxima aula. Valeu? Bota em prática aquilo que você já aprendeu.